Ai, não tô fazendo drama, viu, galera? Não tô fazendo drama. Ai, não estou fazendo drama. Eu fiquei com medo mesmo da minha costela ter quebrado, tá? Hoje de manhã eu tava até com uma tipóia assim, pra eu parar de mexer, né? Porque dormi mal, toda hora doendo, até pra respirar dói, pra espirrar dói. Mas não quebrei, beleza? Tô vivo, presente aqui com vocês com a minha live. Com a minha sequência de live para aquecimento do evento que vai rolar semana que vem, que vai chamar a Semana da Semana Gratuita da Prova de Proficiência em Inglês, que é para vocês que precisam de passar na prova de proficiência. Eu vou fazer um evento gratuito de 3 dias, segunda, quarta e sexta, explicando passo a passo o que você tem que fazer para passar nessa prova. E eu já estou acumulando 199 brasileiros e brasileiras que usaram a minha hashtag Livre desse trem. E a Eti, que eu vou chamar aqui hoje, foi a 198, 198ª pessoa que usou a hashtag ficou livre desse trem. E você pode mandar sua pergunta aqui ao longo da live. Nós dois vamos responder. É bom que hoje eu tenho reforço. Se a pergunta for muito difícil, eu passo para ela. Deixa eu chamá-la aqui sem mais delongas. Ups, não é aqui. Eu sempre esqueço onde que tem que apertar. Acertei o nome dela. Bora, mais um final de semana. Haha, é isso aí, Diego. É isso aí. Mais um final de semana, galera. Olá! Oi, E aí, tudo bem? tudo bem? Tá conseguindo me ouvir direitinho? Tô, tudo certo. Ótimo. Primeiramente, né, não poderia começar de outro jeito, a não ser te agradecer de estar aqui, viu? Eu sei que é um esforço. Obrigado. Imagina, o prazer é meu de estar aqui. Isso. E você fala de onde? Da caravana de onde? Da caravana de Sydney. Ah, sim, né? Beleza. E qual bairro? Woolley Creek. Ah, o Lake Creek. Muito bom. É. Muito bom mesmo aí, viu? Quase que eu mudo para aí. É. E você tá aqui há quanto tempo na Austrália? Então, vai fazer agora. A gente tá em agosto. Mês que vem faz 5 anos que eu moro aqui. Passa rápido, né, Sô? Nossa, muito. Pra mim parece que faz, sei lá, 6 meses, um ano ainda. Passa muito rápido. A gente pisca e já passou uma vida. É. E você veio também com a intenção de ficar pouco tempo? Então, eu vim pra fazer um curso de 5 meses de inglês. Mas eu já falei pra minha família, ó, eu vou de coração aberto, não sei o que que vai acontecer, mas aí logo que eu cheguei aqui já me apaixonei por Sydney e tudo, e decidi que eu queria ficar. Não sabia como, mas que eu ia ficar. É muito bonito aqui, né? Principalmente Sydney. Se eu não me engano, se não for a maior, mas uma das grandes cidades mais arborizadas do mundo. Né? É, Grande cidade, né? Que é uhum. muito, muito verde aqui, né? Tem cidade no Brasil também é bem arborizada também, então lembra Qual, bastante. qual, qual que é? Eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ah, Porto Alegre. Inclusive no mapa é a mesma altura, né? É, Se a é, gente olhar assim, tá certinho, mesma altura. Então Porto Alegre é frio, né? sim, é bem parecido com aqui. Lá tá frio, aqui tá, então tô adaptada. É engraçado. E você trabalha com o que aqui hoje? Então, hoje eu sou só, porque aqui a gente faz várias coisas, mas hoje em dia eu sou só traffic controller, a Lollipop Girl. Aham. Não é só não, pô. É um serviço, é um grande. Dá muito É, trabalho, né? já faz um tempo, vai fazer uns 3 anos por aí. Entendi. Então você é rica. Todo mundo fala isso, queria ser, né? Queria, mas É. não. Não, eu tô brincando. Mas aqui, a pergunta que não quer calar, para todo mundo que está assistindo aí. Você ficou livre ou não ficou livre da prova? Fiquei livre, graças a Deus. Yes! Beleza. Muito bom, né? Só para registrar o momento É, aqui que eu não trago. aí sai um peso das costas, assim. Nossa, eu fiquei muito feliz. Quando eu recebi o resultado da prova, eu tava saindo do Ulis. E eu pulava no estacionamento com o celular na mão, nem acreditava. É só quem passou por isso mesmo que sabe o valor que isso tem, né? Às vezes a pessoa fala assim, a prova e tal, mas quem tá ali na luta sabe que é quase que
Igual você falou, né? Um piano que sai das suas costas e você É, começa quase que planar no ar, né? com certeza. Nossa, dá um alívio imenso. Massa. E só voltando um pouquinho lá no início, quando você veio para cá, para a Austrália, o que que você mais almejava assim de alcançar, ou seu sonho? Por que que você veio aqui para com a Eu vim, esperança de ter? eu vim para aprender inglês. Eu vim com inglês zero. E o meu objetivo era aprender inglês, por isso que eu escolhi Sydney, por ser uma cidade grande, tinha bastante gente, de vários lugares e tudo mais. E fiz 5 meses de curso, aí fui trabalhar em vários lugares, longe da City, assim, para que não tivesse muito. Porque eu gosto de morar com brasileiro, sempre morei com brasileiro. A gente não adianta, a gente tem que se sentir em casa, né? Já estamos longe de casa. A gente se entende, né? Exato. E aí eu trabalhava só em lugares que não falava português, assim. Apanhei bastante para aprender. Até Muita hoje, mímica, muita é, mímica. mas hoje em dia tá bem melhor, assim. Graças a Deus. Uma hora a gente vai indo. O bom é que as pessoas aqui todas têm muita paciência, explicam. É É. mara. E isso é importante, né? A galera que estiver assistindo isso, jogar mesmo. Você vai bater cabeça, vai ser chato, vai ficar sem Sim, graça. Mas é isso aí que te dá o músculo, né? A gente não fica forte pegando levinho na academia, né? exato. Tem que ir errando, aprende com um erro e vai de novo. E é isso. É, massa. E você chegou a fazer alguma outra prova antes? Ou você já foi direto no PTI? Não, eu fui direto no TI. Eu comecei a pensar sobre ficar na Austrália, né? Comecei porque eu queria ficar, mas eu não sabia o que tinha que fazer, como que era, não sabia nada. Então Uhum, foi a pandemia, e aí eu tava pesquisando qual eram os testes que eu precisava fazer, e eu vi que tinha o IELTS e o PTE. E uhum. aí, quando eu vi que o PTE era um computador, aí eu falei, vai ser aqui, vai ser aqui. Aí, no fim, a pandemia veio, meio que atrapalhou aí os planos de todo mundo, né? E aí eu meio que abandonei um pouco esse plano de ficar e de seguir para ver como é que era. E aí eu retomei no ano passado, comecei a organizar minha vida, me planejar, e falando com um advogado de imigração e tudo, e dele, então, né, tem que fazer tem que fazer a prova. É. Aí eu pesquisei no Instagram, botei PTE no Instagram. Hoje o Instagram também é uma ferramenta de busca, né? Aí eu botei PTE no Instagram e te achei. Aí comecei a ver os seus conteúdos, seus stories todos. Aí eu falei, cara, eu vou comprar o curso. Você tava abrindo uma turma, acho que foi em novembro do ano passado. Ou um pouco antes, assim. Aí eu comprei o curso, mas fiquei com aquele medo, aquele receio, assim. E aí foi adiando, adiando, adiando. Aí eu acabei focando mesmo esse mês. Boa. Já no prazo Acontece. mais de todos. É, Quando tem mais prazo, a gente foca. exato. A gente tem que ter uma pequeníssima pressão, né? Que inclusive nós vamos chegar nisso. Mas que massa que você me achou no Instagram, quer dizer que eu tô com moral aqui, né? Tá mesmo, tá mesmo. É. E o que que eu ia falar? Então, quando você já viu, né? Primeira grande diferença é que normalmente as pessoas acham que só tem o IELTS, né? Você já viu que tinha as duas, né? E Sim. aí você estudou, pesquisou um pouquinho em geral sobre cada uma e viu que o PTI era. Ninguém te falou então do PTI, eu sei que mesmo que buscou. Não, eu pesquisei, eu estava olhando as possibilidades de imigração e tudo mais, e ali na listinha onde diz Uhum, o teste de proficiência, dizia PTE ou IELTS. Aí eu falei, uhum, é PTE, né? Nunca tinha ouvido falar. é. E aí, beleza. Você já eliminou o IELTS. E aí foi Uhum. pro PTI. Como que você decidiu, assim, qual caminho, como atacar o PTI? Passou pela sua cabeça assim, quer saber? Vou digitar no YouTube aqui, ver uma porrada de vídeo e tentar fazer a prova. Passou por isso pela sua cabeça? Não, não, porque eu sabia que eu precisava de um direcionamento. Eu comecei a procurar cursos, pessoas que pudessem me ensinar. Eu vi cursos presenciais, mas aí
de novo, né, tava nessa coisa ainda meio de aula online, essas coisas assim. E aí os seus conteúdos foram o que me prenderam, assim, bastante, sabe? Tipo, vamos fazer, vamos passar, e é isso aí. É isso aí, que massa. Essa que é a minha missão, né? De acender as pessoas assim e botar assim que a verdade é que estudar para PT ou IELTS ou o que seja é um trem chato, né? A verdade é essa. Por isso que eu tento o máximo deixar assim mínimo agradável, né? Para que não seja um tormento, né? Porque é importante. E aí fica com esses negócios quadradão assim, né? Um cara de terno assim, ou tudo sério e não adianta, né? Sim. Não conecta, né? Mas inglês, nível de inglês. Como que você venceu assim? Será que meu nível de inglês é suficiente? Será que eu estudo inglês mais um pouco antes? Aham. Então, o que eu não queria era ter que estudar inglês. Não queria. Eu sabia como fazer a prova. Isso que eu queria. Porque eu não tenho vergonha de falar, eu falo mesmo, falo errado. Tô nem aí, desde que a pessoa me entenda, tá tudo certo. E então eu queria aprender como se faz a prova, né? Porque tem a questão de tempos, e você tem que escutar, tem que prestar atenção, tem a redação e tudo. Quando eu vi que tinha redação, antes de conhecer, eu já fiquei desesperada. Falei, meu Deus do céu, vou ter que, tipo, e se for um tema que eu não sei? E se for um assunto que eu não sei falar? É. E Essa gra- palavra já carrega a gente para baixo, né? Redação, né? A gente volta lá na escola, né? naquela sensação de vestibular, tudo de novo, sabe? É, é. E aqui uma curiosidade, você sempre foi assim desinibida para falar ou você tem alguma dica, alguma coisa que te levou a chegar nesse nível? Porque dá vergonha de errar falando inglês, né? Principalmente quando a pessoa olha no seu olho e fala assim, sorry. Você fala assim, não entendeu nada que eu falei. Cara, então, no início eu tinha muita vergonha. Quando eu cheguei aqui, eu vim com uma amiga minha e ela já tinha mais uma base de inglês, assim. Então, todo lugar que eu ia com ela e pedia pra ela falar. Eu morria de vergonha. Mas aí ela me deixou, foi embora pro Brasil. Acontece. Parte o coração, né? Mas É, acontece. e aí eu decidi ficar, eu queria ficar, e eu falei, Eti, vamos lá, você tem que se movimentar, você tem que aprender esse negócio. E se não entender, repete ou pergunta como que fala, sabe? Tenta falar de outro jeito. E aí fui perdendo medo, assim. Não tem muito milagre, né? É fazendo mesmo, né? Não tem É, outro. é perder o medo falando e errando e aprendendo. É isso. É isso aí, beleza. Mas eu falo isso também, né? Que algumas coisas não tem muito, a não ser a repetição. Não tem para onde correr, né? É repetir. Que aí você vai subindo a escadinha aos pouquinhos, né? Com certeza. E quando você resolveu estudar, você participou da minha semana gratuita, meu evento gratuito? Eu participei do evento gratuito, e aí, foi isso, eu participei do evento gratuito, aí eu comprei o curso, mas eu não fiz o curso na época, fiquei Uhum. morrendo de medo. Não era nem, eu acho que era mais o medo de me frustrar, sabe? De não conseguir e tudo mais, de achar muito difícil, tanto que eu nem tentei na época, assim, nem É. assisti. Não, acontece mesmo. Mas inclusive duas coisinhas, né? Uma é que os planos também podem mudar, né? Uhum. E aí por isso que eu deixo com prazo para você poder rever o material, participar das próximas turmas e tudo, né? Pra você não ter essa pressão, que é chato isso, né? Você fala assim, se eu não fazer, eu vou perder e vou ter que fazer de novo, né? É um processo que todo mundo passa por isso, né? E o outro o que você mais gostou no evento gratuito? Só o conteúdo gratuito do evento. Cara, foi a vibe, na verdade. Você deixa a gente muito tranquilo nas aulas, tudo. Até eu lembrava muito, enquanto eu tava fazendo a prova, que eu fiquei meio. Claro, a gente tá nervoso já, né? É, Aquela
todo mundo falando e tal. E aí eu só lembrava de você falando assim, respira. Questões, respira, solta. Quando dava um intervalinho ali, quando sobrava um tempo, eu dava uma respirada, sabe? Tipo, ó, solta o corpo, eu me mexi. É isso aí. Eu tô... Vai ficar doido igual eu. Já sou um pouquinho. É, mas que bom. É, massa. E eu vou fazer um evento gratuito semana que vem. O que você falaria para as pessoas? Por que elas têm que participar? Cara, tem que participar, tem que fazer esse PT logo, para todo mundo que quer ficar aqui ou quer fazer um curso de pós-graduação, alguma coisa que precisa do PT, faz. O método funciona, somos próprios disso, Isso, né? De verdade, não é um bicho de sete cabeças, como eu achei que é. E exatamente. tira esse peso do ombro logo, que vale a pena. Se eu soubesse, eu tinha feito lá atrás. Já tinha feito a prova lá atrás. Importante falar isso, né? Porque ninguém arrepende de ter feito, né? Uhum. Todo mundo É, fala que se bobear, se eu pudesse voltar atrás, eu teria feito rápido. sim. Porque a gente vai criando, né, esse monstro. Tem gente que fala mesmo, Bernardo, eu já tenho, meu empregador já falou que vai me patrocinar. Eu só tenho que tirar esse monstro da minha frente. Eu falei assim, bicho, olhar as palavras, né? Como é que carrega, né? O É. sentimento assim, da prova, né? A gente que cria o monstro, né? É. E quando chegou a hora, acabou o evento gratuito, chegou a hora. Agora tá aqui. Quem quiser dar o próximo nível, para ir para agora eu mudei o nome do curso, chama PTE Mentorship Program. Olha, Eu tô chique, eu tô chique. é. Você ficou naquela vou, não vou, vou, não vou? O que te fez decidir? Vou pular de ponta. Cara, eu assisti às suas aulas e daí quando você falou assim, é muito simples, tem o template universal que você vai usar pra tudo. Aí eu falei, mano, não, não tem condição, entendeu? E aí, quando você começa a explicar onde que usa e assim, e assado, faz todo sentido, facilita muito a vida. E não fiquei com medo da redação depois. Você decorando o template universal, você vai conseguir fazer a maioria das questões, já com uma parte dele. É muito simples, é maravilhoso. O template universal salvou minha vida. Eu que criei da minha cabeça, fico muito orgulhoso disso. É doido, às vezes eu não fico muito orgulhoso de ensiná-lo, mas eu fico orgulhoso do resultado, né? Uhum. Foi ótimo. Ah, que bom. E tem uma pergunta aqui, deixa eu ler aqui, ó. Uhum. J, não sei se é Juliana ou Júlia. J Amaral. Ber e Eti, quanto tempo de preparação e qual era o objetivo da sua nota? Ótima Sim, pergunta. ótimo. Eu não segui muito, eu tô com um prazo, tava com um prazo meio apertado para conseguir, para fazer a prova. Me enrolei, né, assim, dando uma procrastinada e tudo mais. Então eu acabei estudando 3 semanas, em vez de 5, né, de seguindo o cronograma. Mas eu assisti todas as aulas, então eu assistia basicamente uma parte, tipo, um dia o speaking, outro dia o writing, e assim eu ia indo. E depois da aula eu ficava fazendo exercícios, tanto no aplicativo, aquele que você manda pra gente baixar e tal, me esqueci o nome Uhum. agora, quanto É no o, site qual site? do APUni. E fiquei estudando 3 semanas assim, então na primeira semana eu assistia a aula e fazia exercícios. Tinha dias que eu ficava tão, assim, focada e ficava, sei lá, quando eu vejo, eu tava, sei lá, 3 horas estudando, assim, direto, fazendo exercício. E aí, se eu esquecia como fazia, ou se era tempo, se era palavras, contar palavras, essas coisas, eu voltava na sua aula, escutava de novo, aí eu fazia minhas anotações. O meu resumo, né? Como você fala, você tem que escrever o seu resumo para você entender do seu jeito como que você vai fazer a prova. Uhum. Aí na segunda semana eu assisti
as perguntas e respostas, a aula que tem as perguntas e respostas, já para ir pegando dicas da galera que já tinha feito a prova e tudo Isso. mais. E fui fazendo exercício, mock test. Dá para fazer no site da PUni, dá para fazer o mock test por só a parte de writing ou só a parte de speaking. Então, eu fui notando onde eu tinha mais dificuldade, onde a minha nota não estava tão legal. E aí eu ia treinando de novo. E durante 3 semanas foi isso. E aí eu fiz a minha prova nessa terça-feira. Então, eu fiz um mock test na sexta e fiz um outro na segunda-feira. Entendi. Pra Então dar foi. uma... Não, com certeza. Então foi bem a jato, né? 3 semanas. Foi bem a jato. Porque até então você tinha feito a inscrição no curso e nem mexeu. Nem tinha mexido. Nada. Nada. Beleza. Então foi mesmo 3 semanas de estudo. Sim. Por isso que eu arrisco falar que o meu método serve para passar com 5 semanas. Porque tem gente passando antes. Não é? Cara, mas é só focar e entender realmente como fazer prova, pegar suas dicas, anotar. Eu escrevi tudo bonitinho, assim, boto marca-texto nas coisas para você pegar bem. Uhum. E a redação, eu peguei aquele arquivo que manda em PDF, eu tirei um screenshot e botei como protetor de tela do meu celular. E aí eu ficava vendo o dia inteiro. Você vai pegar para ver a hora, você tá de cara com a redação ali para entrar mesmo na cabeça, além de gravar e ficar escutando. Eu fazia muito isso no trabalho também, se dá para colocar um fonezinho, eu colocava um fone. E dá para baixar o aplicativo da PUni também no celular. E aí eu ficava escutando, tem uma parte de listening, eu ficava escutando os textinhos que eles falam na prova e tudo mais para acostumar o ouvido, né? Porque tem vários sotaques, às vezes o áudio não é muito claro, para conseguir pegar bem. É isso mesmo. Beleza, massa. E mesmo assim, importante ressaltar, mesmo assim, pegou 3 semanas, uma pergunta, tá? Você Uhum. parou de trabalhar essas 3 semanas ou agregou de um jeito o PTI na sua rotina doida aí? Eu agreguei na minha rotina doida, trabalhando. Eu chegava em casa umas 4 horas da tarde, aí tomava um café, assim, para dar um gás. E aí umas 5, 5:30, 6 horas eu já começava a estudar. E no trabalho, eu, quando dava, eu já no meu intervalo, eu estava lá escutando os áudios e escrevendo as palavras no aplicativo da PUni para treinar o writing e tudo mais. Sempre quando dava um tempinho, eu abria o aplicativo da PUni e ia lá fazer algum exercício, assim. Mas é isso aí mesmo, é qualquer 15, 20 minutinhos, você já tá andando pra frente, né? Isso. E o que eu ia falar? É, Daqui a pouco eu vou lembrar. Mas o que eu ia te perguntar é qual que foi a sua maior dificuldade depois que você entrou pro curso? Depois que eu entrei pro curso. Cara, tu diz assim nas questões, No geral, a maior dificuldade foi eu procrastino demais. Então, a maior dificuldade foi me disciplinar a sentar e estudar todos os dias. Porque, como você falou, ninguém gosta muito de estudar, né? Mas tem que fazer, não adianta. Então, a maior dificuldade foi sentar e estudar realmente todos os dias. Mas eu acho que eu consegui mesmo quando eu marquei a prova. Se eu não já, tivesse marcado a prova, eu tivesse procrastinado um pouco mais. já ia entrar nesse assunto e você falou da procrastinação, era isso que eu queria falar com você. Qual que foi seu prazo? Você passou terça-feira agora, né? Antes do dia 15, mais ou menos. Foi agora, dia 16 foi a prova. 16. Isso. E qual que é ainda seu prazo máximo para ter feito a prova? Era até o mês que vem, até setembro. Então, mais ou menos 30, 45 dias de Isso. antecedência, só, né? Então foi assim, não foi tão de última hora assim, mas deu uma adrenalina de última hora, né? Isso, sim. Eu quis, eu encurtei o prazo
Porque eu vou aplicar o meu visto agora. E eu sei que tá demorando para aprovar essas coisas assim. Eu quero ir para o Brasil, os nossos vistos vão vencer no início do ano que vem. Então a gente quer acelerar esse processo para já aplicar e não ficar pensando muito nisso, sabe? Ficar É, mais. isso. E o que que você falaria com a situação que você passou aí? O que que você falaria com as pessoas que ainda têm um prazo um pouco grande, né? Sei lá, 6 meses ou um ano ainda para fazer a prova? Eu falaria para essas pessoas começarem a estudar já, fazer. Estuda 5 semanas, de repente um pouco mais, se não se sentir tão confiante assim. Mas marca a prova para fazer, Senão não casa, né? marca a prova, marca o casamento, senão não vai. Porque assim, se mesmo que a pessoa não consiga ali de primeira a nota que precisa, dá para fazer de novo. E aí você já vai saber como que faz, já vai estar muito mais confiante, né, para fazer. Mas faz quanto antes fizer melhor. A prova tem validade aí de 2 anos, então, É. E, na verdade, para o governo aceita por 3 anos, por né? 3. Então é bastante tempo. E eu gosto de reforçar esse assunto porque ninguém que deixa, você até que não deixou tanto para a última hora, não, mas ninguém que deixa para a última hora mesmo recomenda assim, Nakira, boa, pode deixar para a última hora que no final dá tudo certo. Né? Ninguém fala isso porque sabe que passou apertado, né? Passou uma adrenalina aí que teoricamente não precisava, né? Sim, exato. E voltando no segredo de parar a procrastinação que você falou, que é marcar a prova. É, esse Qual eu que sei. foi o momento que todo mundo... eu fiz a prova no passado sem precisar. E eu enrolei para marcar a prova e enrolei para começar a estudar. Então, sim, acho que está no nosso DNA de ser humano, né? Mas o que que você fez? Ou algumas coisas que você falou assim, Eti, não quero saber, hoje eu vou marcar minha prova. O que que te levou a esse momento? Foi, na verdade, o meu namorado Ah, falando, cara, você tem que marcar a prova. Não, você não vai fazer, vai marcar a prova, marca a prova. Ele falando todos os dias, porque tinha dias que eu reclamava bastante, assim, ai, chegava do trabalho cansada, aí, ai, tem que estudar ainda e tal. Ele, cara, vai lá e marca a prova que isso vai acabar, entendeu? Você vai fazer e vai acabar, e daí você, depois do trabalho você vai fazer. exatamente. Que aí, quando você marca a prova, recebe lá, a sua prova está marcada para o dia tal. Uhum. Você começa a agir diferente, né? Exato. Você não vai desperdiçar. Disciplina, você chega, você quer entender, você lembra, tipo, ah, eu não fiz tantos exercícios assim daquela questão, ou ai, ontem eu fiz o reorder paragraph, pra mim foi o mais difícil. Então eu ficava super assim, ah, eu vou fazer, hoje eu vou botar no final das questões, eu vou fazer mais um pouco aqui, porque eu tô tendo mais dificuldade. Naquela meta de melhorar. Boa. E no dia da prova, teve alguma coisa assim que você queria compartilhar que foi diferente, ou uma novidade, ou foi tudo padrãozinho mesmo? Eu marquei a minha prova para as 8 horas da manhã, bem Uhum. cedinho. Eu funciono mais de manhã do que de tarde. Então, eu cheguei bem cedo. Eu acho que uma dica boa também é chegar um pouquinho cedo, assim, de sobra. Que aí você toma um café, você dá uma respirada. Eu cheguei, sentei, tinha um café embaixo, de onde era o local da prova. Tomei um café, dei uma respirada, reli a redação, template, repassei mentalmente e tudo, e fui. E aí você fica nervoso, você vê aquela galera chegando pra fazer a prova. E aquele E, silêncio, né? O que eu não aguento é aquele silêncio, parece que você tá num velório. Fala assim, nossa, não aguento esse clima, não. Parece que te contamina, né? exato. E aí eu achei até meio estranho, assim, porque tinha que tirar, eu tava com essa, tava frio, eu tava com isso aqui no pescoço, daí tinha que tirar, tinha que botar no armário, não podia nada. Então, uma E dica mesmo, uma dica, porque às vezes, principalmente agora no inverno, vai com blusa assim de frio, né? Que aí ninguém vai mandar você tirar, né? isso, exato.
E aí, mas aí foi bem direitinho como você explicou no curso como ia ser realmente, foi seguindo bem, eles seguem bem um roteiro, assim. E uma Uhum. coisa que eu achei legal foi que a moça que fica lá cuidando, né, falou: ah, se alguém estiver falando muito alto e estiver te atrapalhando, levanta a mão. É, que ela ia lá e daí pedia pra pessoa falar um pouco mais baixo. Porque realmente quando começa é uma falação, uma gritaria. E aí você não perde a questão, não perde tempo de questão. Pelo que ela explicou foi isso. Não Entendi. perde questão desde que você não passe next ali, né, para passar a questão. Daí ela, porque você, na verdade, se você se prejudica, né? Se você levantar a mão, você para de prestar atenção. Então Isso. ela Que, ajuda. e que massa que ela falou isso, que dá confiança, né? Porque a gente tem esse direito, né? Uhum, As pessoas têm que entender que você tem esse direito. Se tiver alguma pessoa que você considera, aí é um pouquinho de bom senso também, né? Uma pessoa que você considera que está te atrapalhando, né? Falando muito alto, você tem o direito de levantar a mão. Que bom que ela falou que te dá mais confiança de uhum, usufruir desse direito, né? Mas exato. você precisou de usar? Então, tinha uma menina que ela tava falando muito, muito alto. E aí eu fiquei um pouco nervosa, com medo de perder o foco do áudio, que era bem no repeat sentence. E aí eu fiquei um pouco nervosa, mas aí logo em seguida ela já baixou o tom. Eu nem olhei para trás para ver se alguém tinha levantado a mão ou não, mas provavelmente, porque estava bem alto. Mas aí foca de novo, eu até me inclinava assim um pouco para frente, porque eu para conseguir prestar mais atenção, né? Eu ficava olhando pro teclado, assim, para focar totalmente no que estava sendo dito. Boa. E é isso aí. E aí, você saiu da prova, eu lembrei, a J Amaral é Jordana Amaral, eu lembro dela, que ela é minha aluna antiga. Ah, eu conheço ela. E ela tá antecipando a pergunta, que nós vamos chegar lá, a Jordana, daqui a um minutinho. E aí você acabou a prova, e Uhum. o que você estava sentindo assim que você saiu? Eu Vai, não tava, vai? Vai, não vai? eu tava Será que ali, foi? tava aliviada. Hum. Eu, eu tinha uma confiança de que com certeza eu tinha tirado no mínimo 50. Com certeza, assim. Tanto que quando acabou a prova, eu nem acreditei. Eu apertei o next e acabou a prova. Daí eu falei, como assim acabou a prova já? Não tem mais? Como assim? Já Isso é o que eu chamo, que você já estava forte, né? Você já estava preparada para mais de 2 horas de prova, né? 2 horas passa rapidinho, passou muito rápido, muito, muito rápido. né? E aí, o e-mail chegou. Que horas que ele chegou? Eu Sua fiz, nota chegou. eu fiz a prova 8 da manhã, a minha nota chegou meio-dia. Rápido, né? Muito E rápido. aí? Eti, seu resultado tá aqui. Aí começa, né? Frio E na aí? barriga, arrepia tudo, frio na barriga, ansiedade. Eu tava no Mules, né? Daí eu clicava no link e eu colocava a senha errada e não conseguia, eu tava nervosíssima. Aí quando eu vi a nota, tava lá, 72. Aí eu falei, Uh! nossa, aí começou a festa. Ninguém entendeu nada, mas começou a festa no meio do estacionamento. Ô, gente, tem uma louca no supermercado aqui, eu não tô entendendo. Começou a festa, nossa, eu nem acreditei. Assim, eu falei, cara, eu não acredito. 72, estudando 3 semanas. Já pensei, eu devia ter estudado há 5 semanas para conseguir tirar uns 79, talvez até Já mais. de cara, né? Uhum. E detalhe, de primeira, né? Única vez que você fez a prova. Única vez. Gostoso, né? Demais. Eu tô pensando até, aí eu falei pra você na mensagem, né? Ah, tô pensando até em fazer a prova de novo pra aumentar essa nota. Uhum. Só questão de honra, né? É, questão de honra, chegar lá no 70. É. E o que que você vai usar esse resultado? Para que vai? Qual que é seu próximo nível? Ah, sim. Então, esse resultado eu vou usar agora pro 485 para aplicar pro postgraduate, Hum. já que mudou agora, né, a lei que a gente fica na Austrália fazendo VET, VET, VET. Aí, graças a Deus, agora vai ajudar. Então, eu vou aplicar pro 485 agora no final do mês que vem. Tô terminando de juntar a documentação.
E mais pro final do ano, eu vou aplicar pro Skill Visa. Ah, top. O 491 e pro 190 eu vou fazer as expressões de interesse. Top demais. E detalhe, quando que você vai parar de pagar curso de escola? Ah, esse Já, ano já nunca mais vai pagar a escola. faz. Graças a Deus, não dá Já é mais. uma grana, né? É, já guardo um dinheirinho bom. É isso aí. E sem contar que, na verdade, o problema não é nem pagar para você ir na escola, né? Se você pagar, aprender um negócio e mudar a sua vida, tudo bem, né? É, Mas sim. você ficar no blá 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 ali que é ruim, né? Galera tá Exato. te mandando muitos parabéns aqui, ó. Vânia, Elizabeth te mandou Ah, parabéns, a Jordana te mandou. sim. Gostoso, né? Esse sentimento. Tem Nossa, que, tem que continuar comemorando. muito bom. Até uma amiga minha veio aqui em casa, eu liguei pra ela pra contar, a Ju. Aí ela veio aqui, amiga, a gente tem que comemorar, vamos brindar. E eu falei, então vem, aí comemoramos. Não, gostoso demais, né? E tomara que dê tudo certo aí com o seu visto. Tô Obrigada. torcendo aqui pro seu sucesso, viu? Obrigada, brigadão. Muito obrigada por compartilhar o teu conhecimento. Tá ajudando aí uma galera, salvando geral. Pois é, tá gostoso mesmo. E se você pudesse dar uma resumidinha, o que que você mais curtiu nessa experiência no curso? Cara, é a sensação de que você consegue fazer, sabe? Você não se sente incapaz. Tipo, você, por mais que você pense, meu inglês não é muito bom, não sei se eu vou conseguir e tudo mais, cara, faz, entendeu? Assiste as aulas, dá uma focada aí, que dá certo. Não tem por que não dar, sabe? Uhum. Deu certo É até isso aí. agora, tem que tentar. É isso aí. Beleza. E tirando essa parte do curso, o que que você falaria de mais importante para a galera que está assistindo aqui a gente, que ainda precisa de fazer a prova? Pra fazer logo. Marca, quem não marcou, marca pra fazer a prova, marca logo. Porque vai dar certo, gente. Só confia. Vai ficar nervoso, vai ficar nervoso. Vai dar medo e tudo. Mas, cara, tá todo mundo aqui na Austrália. A gente já é guerreiro pra caramba. Se vira pra caramba. Então, gente, é só mais uma coisa. Faz isso e corre pro abraço. Vai dar certo. E você falou uma coisa importante mesmo. Essa casca que a gente tem de brasileiro, a gente já aguentou tanta coisa na vida, né? Exato. A gente consegue superar tantos obstáculos, né? Não é uma provinha que vai parar a gente de crescer aqui na Austrália, não, né? Você vê Exatamente. cada pessoa dando raça e mais raça nas coisas, né? A gente tá aqui em outro país, né? Desbravando aí, igual você falou, sai conversando sem entender nada, você vai no peito aí mesmo, né? Uhum. Essa é a essência nossa que a gente tem que carregar pra frente, né? Exatamente isso. É. O Rafael tá mandando aqui, ó. Gratificante ouvir esse depoimento. Logo mais estarei comemorando a conquista do meu objetivo. Parabéns, Bernardo e Eti. Toda hora eu esqueço o nome. Se- Serei eu comemorando. Assim, Rafael tá. É, Vai, hã? com certeza, não, vai ser sim. Foca É aí isso que aí. vai dar certo. Não é um bicho de sete cabeças. É isso aí. E é importante você também falar que você não tava assim. Não, eu não tive medo de marcar a prova, não. Fui lá, tem que marcar, fui lá e marquei. Não existe esse tipo de pessoa, né? Não, Robô, né? não, Você vai ficar com medo, você vai errar, você vai achar que não vai dar certo, você vai achar que você está desperdiçando dinheiro, você vai ficar cansado e falar assim, não, acabei de chegar do trabalho, tô a fim de ficar no sofá assistindo Friends, né? eu não quero fazer nada, mas, mano, não tem, é que não tem outra opção, entendeu? Igual quando a gente chega aqui, não tem outra opção. Ou você tenta aprender a língua, você tem que arranjar trabalho, aí tem que começar a lembrar dessas pequenas coisas, assim, que a gente vence no dia a dia, colocar na cabeça que vai dar certo e vai. É isso aí. Beleza, acho que ficou super completo. Quem quiser mandar a sua última perguntinha, manda aí que nós vamos responder. E no mais, muitíssimo obrigado pela sua inspiração aqui hoje, viu, Eti? Agradeço o convite. Beleza. Vamos só dar um tempinho aqui pra galera, se tiver perguntas, acho que a gente respondeu todas.
mas com certeza você vai servir de inspiração aí para nossa comunidade brasileira. E bora ficar livre desse trem, né, galera? Igual a Bora, Eti ficou, bora, galera. beleza? Beleza, Então obrigada. valeu, um abraço, tô torcendo aqui pro seu visto, hein? Depois você me manda mensagem quando ele sair. Obrigada. Beleza, um abraço. Um abraço, boa noite. Falou, tchau. Tá aí, né, galera? Mais um caso de sucesso aqui. Eti ficou livre desse trem, tirou 70 e tantos, 70 e poucos de primeira. E eu deixo aqui meu convite para vocês participarem da minha semana gratuita da prova de proficiência em inglês. Vai acontecer semana que vem, segunda, quarta e sexta, um evento grande. E eu vou passar desafio. Não vai ter nada de teoria. Eu vou ensinar o passo a passo para vocês passarem na prova. Vocês não vão precisar acreditar em mim, que algumas pessoas vão falar assim, em letra maiúscula, Bernardo, eu não tô acreditando. E aí você vai ter a oportunidade de testar o meu método e dar um print da sua nota e postar na nossa comunidade do Facebook. Esse vai ser o desafio. Quem participar do desafio da segunda-feira e participar também do desafio de quarta-feira, na sexta-feira eu vou sortear uma prova do PTI. Você vai sair do evento com a sua prova marcada, que a minha meta é ver vocês livres da prova, né? Então, tudo a ver com a minha missão aí de ajudar vocês, beleza? Só clicar aqui no link da bio, botar seu e-mail, entrar no grupo do WhatsApp, que aí sim você vai ter certeza de que vai receber todas as atualizações desse grande evento aí que tem horário, tem acesso, tem uma porrada de coisinha que eu tenho que te falar. E eu quero que minha mensagem chegue até você, beleza? Por isso que é importante entrar no grupo do WhatsApp também. E te vejo amanhã no mesmo horário.